Oi gente, tudo bem? Fazendo esse vídeo aqui um pouco mais longo do que é o normal que eu faço em relação aos meus vídeos curtos. Mas primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que me seguem aqui no meu canal. Obrigado aí por estar compartilhando meu vídeo, dando like. Pessoas estão se inscrevendo no meu canal. Isso mostra aí realmente os conteúdos estão chegando até vocês com qualidade. E mesmo eu estando de férias, mas eu continuo trabalhando em outros empregos, dá um tempinho a mais aí de eu estar fazendo alguns vídeos aí de forma um pouco mais detalhada sobre o que acontece aqui nos Estados Unidos. E também muita gente me pede para falar sobre determinados assuntos e eu acabo atendendo e fazem perguntas. Desculpa. Então eu tento aí na medida do possível estar atendendo a todos. Mas esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo porque é um vídeo bem transparente, fidedigno, em que muitos, mas muitos sempre fazem essa pergunta. De tempo em tempo eu acredito que seja uma pergunta muito pertinente. Se eu chegar nos Estados Unidos hoje, com quanto dinheiro eu tenho que ter para começar a minha vida? Isso a gente falando agora em 2026. Eu tinha feito um vídeo em 2025, mas questão da inflação, questão da economia, questão da guerra contra o Irã, essas coisas, tudo que influencia nos preços, nós não tínhamos esse cenário e hoje nós estamos dentro desse cenário e pode ser que daqui a uma semana, um mês, o cenário mude, né? E a gente acredita que seja para melhor. Então, primeiramente, acredito que você já deve desembolsar aí e eu vou colocar, tá? Deixa eu até abrir aqui um parênteses. Tudo que eu vou colocar em relação aos valores, vamos considerar para apenas uma pessoa. Então se você tiver duas ou três aí, você faz a multiplicação ou faz aí de forma proporcional por conta da questão de idade, tá? A gente precisa levar em consideração. Então eu acho mais fácil fazer levando em conta uma pessoa. E o que eu colocar aqui no final, no vídeo, eu quero que as pessoas também possam projetar que às vezes você utiliza como referência pessoas que chegaram aqui nos Estados Unidos há 10, 20 anos atrás. Eu cheguei só com $300 no bolso, eu cheguei só com $1.000. Não, vamos tentar utilizar isso como referência porque é complicado. Eu chamo isso de uma coisa irresponsável e até mesmo kamikaze você chegar desse jeito. Mas eu já tenho um trabalho já previsto aí. A gente só consegue fazer o nosso planejamento com as coisas que são concretas. O que ainda não aconteceu, a gente não pode estar projetando muito. É a minha forma de pensar. Por quê? Porque as pessoas estão morando no Brasil ou outro país, porque tem muitas pessoas que me seguem aqui e falam, uma pessoa me prometeu um emprego assim que eu chegar, e quando chega aqui não dá certo. Ou então você não conseguiu se adaptar àquele tipo de trabalho. Existe também a questão do valor do pagamento, que era combinado de tal forma e depois você viu que não era de uma forma. Então tem muitas nuances aí, tem muitas situações que a gente precisa levar em conta, tá? Então eu vou iniciar com a questão da passagem aérea. Como a questão do petróleo, a gasolina, tudo tá alto, eu vou projetar uma passagem de torno de $1.200 a $1.800, tá? Questão de moradia, eu levo em consideração um quarto simples, tá? Vou colocar um quarto simples em torno aí de uns $600 a $1.200. Isso vai variar se realmente você vai querer uma casa maior. Foi igual eu falei, eu estou projetando apenas para uma pessoa. Se você desejar colocar mais pessoas, aí você vai ter que utilizar uma questão proporcional, tá? Então, um quarto simples, $600 a $1.200, podendo variar aí colocando locais como Chicago, Miami ou Nova York. Mas lembre-se, o proprietário ele pode pedir um mês de depósito, tá? Às vezes uma taxa de aplicação. Com tudo isso, você vai gastar aí para entrar no quarto ou no apartamento em torno de $1.500 a $3.000. Então tem essa variação. O que pode acontecer é que às vezes tem muito brasileiro que
está desejando mudar de um estado para o outro, de uma cidade para uma outra cidade. Aí a pessoa vai, passa o apartamento, você só assume as contas, tá? Lembrando que se você for morar em condomínio ou outras coisas, você precisa pagar taxa de ligação de luz, de água. Luz e gás estão conectados, tá? Então já é uma conta só. O que mais que eu posso colocar aqui para vocês? Comida. Eu colocaria por mês em torno de 300 a 600 dólares, tá? Porque de repente você queira comer alguma coisa fora, um restaurante, fast food e até mesmo as compras do mês. Celular, para você adquirir um celular novo e também com internet, eu colocaria em torno de uns 40, 80, umas 100 dólares aí por mês. E eu não coloquei, não está inclusa a questão da internet, tá? De repente pode ser que no local onde você vai alugar pode te oferecer internet, ou então você vai ter que fazer uma instalação, contratar uma empresa para internet. Vai entrar em torno de uns 70, 100 dólares ou até menos, tá? Então depende do plano que você vai fazer com a empresa, com o celular, que você já negocia a internet da casa. Bem, como eu estou fazendo esse vídeo em dia 28 de maio, vou até abrir um parênteses aqui porque é aniversário da minha filha. Minha filhota está fazendo 25 anos, minha filha mora no Brasil. Um beijo, Sabrina, te amo muito, viu? Então, roupas de inverno. Eu acho interessante comprar roupas sempre no período fora da temporada de inverno, porque você encontra muitas coisas com promoção, outlets. Mas eu colocaria em torno de 300 a 800 dólares aí. Isso vai depender do gosto, do que a pessoa realmente quer gastar em termos de roupa, tá? Carro. Eu já tinha mencionado em alguns vídeos, não tem como você morar aqui nos Estados Unidos sem você ter um carro. Você vai gastar muito com Uber, com Lyft, com metrô, com ônibus. Mas projetando a questão de um carro, eu colocaria um carro aí num valor aí razoável, em torno de 4 mil a 12 mil dólares. Sendo que a prestação pode estar em torno de 200 a 400 dólares por mês. E eu não incluí a questão do licenciamento anual, do seguro, que é obrigatório, e em alguns casos a questão de manutenção, tá? E fora a questão da gasolina, combustível. Então aí você pode fazer as suas projeções. Em relação ao local onde você vai morar, provavelmente você vai pagar de luz em torno de 80 a 250 dólares, tá? E a água provavelmente vai estar em torno de 40 a 120 mil dólares. Isso aí varia, depende da forma como você gasta, a questão da energia, a questão da água, consumo e a quantidade de pessoas. Então esse vídeo é um vídeo bem preciso em relação aos valores, aos preços, mas lembrando que eu estou colocando tudo de forma aí como se fosse somente uma pessoa. Então você pode aí estar fazendo proporcionalmente de acordo com a quantidade de pessoas da família que vai estar vindo morar aqui. E também o tamanho da casa, o apartamento, localidade, tá? Então vai estar variando bastante. Então eu diria para vocês que só o fato de você chegar aqui nos Estados Unidos e você já se instalar numa moradia permanente, eu colocaria em torno de 14 a 16 mil dólares um custo, tá? Por isso que em muitos vídeos eu falo, pessoa que vem para morar aqui nos Estados Unidos, vou chegar nos Estados Unidos, já vou viajar para vários lugares e tal. Tudo bem, né? Se você tá montado em grana, né? Eu também queria ser assim também, e não vou estar morrendo de inveja, mas aí você vai ter que vir com uma grana muito alta, né? Para fazer suas viagens. Viagens sempre tem custos, né? Em termos de alimentação, souvenirs e tantas outras coisas. Aí você vai ter que colocar uns valores aí muito mais altos. Mas o importante aqui nesse vídeo é falar que você precisa vir com um planejamento muito sólido. Chegando aqui, esse planejamento ele vai ter que ser um pouco mais radical e às vezes vai ter que apertar o cinto ainda, porque se você não vai ter emprego e está procurando emprego, pode ser que essas coisas aí possam
ser um desafiador para vocês, tá bom? Então vocês coloquem aqui no comentário o que vocês acharam ainda desse tipo de planejamento para uma pessoa. Se você tem algum comentário, se você quiser contribuir, você pode ficar à vontade. Se você tiver alguma pergunta também, por favor, você pode deixar aqui nos comentários. E o mais importante, agradeço aqui vocês estarem acompanhando o meu canal. Meu nome é Cleiton, se inscreva no meu canal Vivendo um Sonho Americano e até a próxima, gente. Tchau!